Salve, salve, pacholada! E aí, como vocês estão? Espero que vocês estejam muito bem do lado de lá, porque do lado de cá também estamos, porque hoje é sexta-feira, né? Hoje é sexta-feira e para alegria de Eduardo Andriotti, o sol já aparece na capital de todos os gaúchos. E pra completar, eles foram eliminados ontem, o que nos deixa um pouco felizes. Apesar de saber que o Grêmio está numa situação complicada no Campeonato Brasileiro. Mas eles foram eliminados ontem, isso nos deixa felizes de qualquer forma. Esse é o Redação Pachola que começa neste momento para tratar das coisas do Grêmio, falar muito de Grêmio América, jogo que acontece amanhã e vai até às 2h30 da tarde esse nosso Redação aqui. Fica com a gente na Rádio Pachola que tem muito conteúdo hoje, rapaziada. Hoje a gente vai falar com um produtor de conteúdo, inclusive lá do América, para trazer as coisas lá do América, as curiosidades, como vem esse time do América, como eles estão olhando para esse time do Grêmio. Vai ser um papo muito legal com o parceiro Alisson lá do canal Soldeca do América Mineiro. Daqui a pouquinho ele tá entrando no ar aqui pra falar com a gente, tá, rapaziada? Eu só preciso lembrar que a gente vem sempre na parceria muito especial do pessoal do Gremista Historiador. Conheça a maior coleção do Grêmio do Brasil, muita história e raridades tu encontra no Instagram do @Gremista Historiador. Alô, galera de Canoas! Pega a tua máscara e vem conhecer o primeiro Food Hall de Canoas, seguindo todos os protocolos de segurança, como distanciamento de mesas, álcool em gel e capacidade reduzida. O Hub 23 é um lugar muito massa pra tu tomar aquela cervejinha e curtir a gastronomia, que é muito legal. Tem lá a Maria Coxinha, tem o Cachorro do Bigode, tem o pessoal do Mr. X. Cara, tu com certeza não vai te arrepender de conhecer o Hub 23 Food Hall. Pra saber mais, vai lá no Insta e clica lá, @Hub 23 Food Hall, pra conhecer todo o espaço, que é muito bacana, muito legal. A gente tá ao vivo pelo aplicativo da Rádio Pachola, baixa lá na loja de aplicativos do Android, se tu tiver o Android. Se tiver o iPhone, vai lá no Safari e coloca radiopachola.net, que tu também consegue nos acompanhar. Twitter e Instagram, é tudo @Rádio Pachola, dá aquela moral. E claro, né, se quiser dar aquela moral pros guris aqui nas redes sociais pessoais, @EduAndriotti, @LZF Macedo, César Weiler, faz a mão, porque vai ajudar bastante o nosso trabalho. Beleza, gurizada? Professor, um dia eu ainda te pago churrasco, viu? Muito boa tarde, como é que vai, amigo? Muito boa tarde, César Weiler, que isso? Cara, o que eu mais quero no mundo é que saia esse churrasco. Beleza, claro que beleza. sim. Tem que sair claro esse churrasco, sim, né, cara? Que beleza. Seguinte, vamos lá. A gente tá numa semana que não é nada boa pra nós, mas não é nada boa pra eles também. Um pouco, por mais bizarro que isso pareça, isso realmente muda os ânimos, né? Se o Grêmio é eliminado, Claro. eles ficam felizes. Se o Inter é eliminado, o Grêmio fica feliz. Então essas coisas mudam um pouco os ânimos, mas a gente ainda tem um jogo extremamente importante contra o América Mineiro pela 13ª rodada do Brasileirão. E a gente tem os nossos próprios problemas pra resolver, né, César? Exatamente. E boa tarde professor. pro Eduardo Andriotti, César Weiler, toda a nossa audiência que, né, isso aí. Isso aí, perfeito, professor. Vai pegando os comentários da galera aí pra dar aquele oi inicial pra galera, e daqui a pouquinho a gente vai falar com o Alisson, produtor de conteúdo lá do América Mineiro. Daqui a pouquinho ele vai entrar no ar. Será que o o Alisson, Alisson, não é o Alisson do é Grêmio. tático? A gente vai fazer essa pergunta pra ele, com certeza. KTO.com, te registra lá pra dar aquela brincada e fazer os teus palpites. Quer saber mais? Chama lá no Insta, @KTO_Brasil, te registra, KTO.com. Usa o promo code da Pachola que tu vai ganhar 20% a mais no teu primeiro depósito. Aí é aquela conta básica, né? Depositou, por exemplo, 100 pilinha lá na KTO, vai estar levando 120 pra poder palpitar, brincar bastante lá na KTO e, claro, fazer aquela grana extra. Beleza? Vai ajudando a gente no like hoje, gurizada. Vai ajudando a gente no like hoje, que é bastante necessário. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações aqui do canal e, claro, clica no botãozinho ali de Seja Membro. Clicou ali, tá levando de presente esse bonezaço da Rádio Pachola no Plano Libertadores, beleza? Plano Libertadores tá levando esse bonezaço da Rádio Pachola de presente. Virou membro, levou. Todos os meses a gente sorteia aí 2 camisetas do Grêmio por esse plano também. E, pra ser membro aqui da Rádio Pachola, tu também pode optar pelos planos Gauchão e Copa do Brasil. Vale muito a pena. Boa tarde, meu querido Edu Andriotti. Mais feliz agora sem frio? Mais feliz sem frio, mais feliz pela derrota do Inter. E eu vou te dizer uma coisa, eu acho que o programa de hoje nem tem que falar de Grêmio. Ah, não. Passou uma semana ruim do cão. Mas eu não sei por que falar de futebol. Vamos falar de Olimpíadas. Não, vamos falar de Libertadores, Olimpíadas, novela.
Deixa o Grêmio pra depois, manda um abraço lá pro cara do América Mineiro e Bom, deixa pra lá. Feitoria, o Alisson. Valeu pela Bom. participação. E falar de Grêmio pra quê? Pra estragar meu Não, mas dia? daqui a pouco... Não vamos. Eu não vi se o homem gosta de NBA. boy, Daqui a que pouco tá. ele gosta desses Ai, negócios, que tá. entendeu? E aí, quem tu acha que vai ser o país que vai ter mais medalha de ouro? A gente vai fazer um bolão da Olimpíada. E hoje eu vi não aquela. sei. Eu vi uma postagem no Sou Eu na Vida muito engraçado, que é de momentos olímpicos engraçados. Daí tem aquela de 2008 em Pequim. Sim. Da natação do Michael Phelps, da narração do Galvão Bueno. É maravilhoso aquilo. É na batida de mão, é na batida de mão. Vai perder, vai ganhar, vai perder, vai ganhar. Perdeu! Ganhou! Tá Cara, aquilo é aparecendo. maravilhoso. Tá aparecendo. Aquilo é maravilhoso. Parecendo Sensacional. cada coisa que apareceu. Apareceu o vídeo dos caras na Olimpíada do Rio, uma luta de boxe, que era, sei lá, 2 caras de cada um de um país, só que o juiz era brasileiro, os caras, juiz, começaram a torcer pro juiz, daí o juiz afastava os caras assim, os caras entravam no campo, ai, é loucura. O DJ do vôlei de praia era Egito e Itália, e o DJ naqueles momentos que... No momento que vai... Não era o DJ André Marques? No momento que tava indo pro saque, daí eles botam uma musiquinha assim, botam a música mais alta, daí baixa pra quando tiver o jogo de novo. Aí era Egito e Itália e o DJ botou essa é a mistura do Brasil com o Egito. Cara, o que Brasil, momento. o Brasil é um país maravilhoso, cara. Eu amo o Brasil, sensacional. 2016 Ô, professor. a gente era mais feliz em todos os sentidos. Exatamente. Ah, é verdade. Olha só, não lembra dessas coisas ruins aí, ô. Que não lembra que a gente tá numa fase ruim. Vamos pensar que tá tudo bem. Vamos lá. Ô, professor, eu quero 5 comentários da Só galera 5? aí. Cara, eu 5, separei 5, 1 bilhão de comentários aqui. Ah, então resume em 5, vai lá. Porque o Gui Natividade começou com salve pacholada. Vocês viram o TBT de 1989 ontem? E aí, vocês viram? Bea Leal, meu ano ficou muito mais... tá. Demorei. Se demorar um pouquinho, tem Bah, problema. olha aqui, ó, meu, ó. O homem invadiu a live, ó. Vocês estão vendo? Carregamento disso aqui, ó, velho. Carregamento disso aqui, ó. Bonezaço da Rádio Pachola, chegou. Vem ser membro! Vem ser membro, o Mário Godoy invadiu a live. Sempre importante. Inclusive aqui, ó, a Bea Leal, que é membra. Meu Opa. ano ficou muito mais leve depois que acabou o ano deles. Exatamente. É. Eu também acho. Deixa eu ver aqui, então, que mais... que responsa. O Vinícius Rodrigues colocou: assistindo ao programa antes de começar a prova da minha faculdade de música. Isso Tamo aí. junto, pessoal. Primeiro programa, depois da faculdade. É, ó. E faculdade de Exatamente. música é difícil, cara. Exatamente. Ah, O último então- comentário, professor. por favor. 7 notas musicais, agora, rápido. Eu tenho que saber, né? 7 notas musicais? 7. Pois é, Todas, faz- não vale todas. errar, não vale errar. Faculdade de música, será que os caras botam pra tocar uns instrumentos? Um pandeiro, um banjo, uma coisa? Tu tem que saber lidar, mas é que tu tem específicas, né? Tu faz a faculdade de música, mas tem prova específica pro instrumento que tu quer se especializar. Perfeito. Entendeu? É, Então, se tu isso. quiser, tu pode ser só percussão, tu pode ser só corda, tu pode ser. Daí, Sensacional. Sopro, tecla. O professor chato da faculdade de música é aquele que manda tocar nenhum de nós. Mas sabe que eu queria... Tocar o Skank pra falar dos caras de Minas lá. É. Não, nada a ver, Chato abraço pra pro cara. Skank. o Skank Deus. até o segundo CD era bom. Exatamente. Skank sempre é bom. Era uma regueira. Skunk sempre é bom. Era uma regueira forte. Muito bom. É, Skank Perfeito. sempre- Mas- Inclusive, Samuel Rosa, que é amigo de Leonardo Radaeli. Exato, exatamente. É verdade. Tá, vamos lá, vamos E a vamos pro Roberta último. Mello colocou: Guedes vai ser titular, formação 3-5-2, tomara que tudo isso seja verdade. Samuel Rosa que vai jogar no Legends do Grêmio. Informação. Não é ele, mas é um cara que é muito parecido com ele. Eu fiquei pensando Inclusive, quem é eu não que sei é. quem é. Bom, cara, nem quero saber quem são os Legends do Grêmio que vocês olham. Vão ter lá. Dá uns nomezinhos. Um Vai abraço pra lá, galera. vou dar vai, spoiler vai. pro Legends do Grêmio. Pode lá, vai, vai vai. lá, vai lá. Davis Thiago. Meu Deus do céu. Bruno Soneca. Isso é Bruno informação, Soneca. né? Informação. Somália. Não, você tá brincando. Sério. Legends do Grêmio. Tão Cara, é tirando, sério, né, cara. sério. Teddy Meu Deus Correia do céu. entrou Não, no Tite chat. Correia não tá. Entrou no chat aqui. Então sai fora, chato. Não, não. Correia. Foi o Flávio Five que brincou aqui. Bah, Beleza, olha só, meu. Ele que é irmão do Jackson, né? Olha só. Jackson. Isso. Credo. E do Do Maroon. É. Ô, meu, vocês não ficam fazendo Maroon, essas piadas. Maroon? Vocês não ficam Maroon? fazendo essas piadas infames aí que a gente tem visita, cara. A gente tem visita. 1 hora mais 43 Vamos minutos. falar de futebol, cara.
Pra quê? Vamos falar de futebol sim, o homem já tá na tela, cara. O E homem a tá faculdade aparecendo de na música, tela. como é que é? Meu, só posso puxar um comentário muito aleatório aqui Ai, antes. cara, pode. O Cavalinho pode puxar. da Chape. Cavalinho Ah. da Chape comentou Cavalinho aqui, ó. da Chape. Não que gosto Cavalinho muito da de Chape. vocês porque são gremistas. Tá Abraço certo. pra vocês, sou Fortaleza. Perfeito, não Ele tem é o problema. Cavalinho da Chape, ele é Fortaleza e não gosta de gente porque é de gremista. Completamente aleatório, olha só. 100% aleatório. Eu Cavalinho baixei da já. Chape. Eu baixei já a nossa trilha sonora aqui Não, e tá aumentei na o frente volume do microfone do homem aí, o Alisson do canal Sou Deca, que ele está entre nós nesse momento pra falar de NBA. Vamos falar de NBA, ô Alisson, porque futebol a gente não tá curtindo muito falar por aqui, viu, Alisson? Só se for Libertadores. Exato. Boa tarde, todo mundo aí. Na verdade, eu tenho uma sugestão melhor. Eu Opa. acho que a gente deveria falar de futebol, mas falar metade do desastre do Inter e metade do Cruzeiro, que é um Metade do desastre por si só. Então, por mim, tá tranquilo. Se ficar Cruzeiro e Inter, a gente fecha o programa nisso e tá tranquilo. Vamos falar de América e Grêmio, não. Tu Já também gostei, tá feliz da já vida. gostei, Não, já ele vem gostei. bem, ele vem bem, cara. Tu tá feliz, Já né, mostrou com que é o Cruzeiro. tático. Já mostrou que é tático. Já Olha só, mostrou que é tático. peraí, deixa eu te explicar, deixa eu É. explicar. Ele perguntou antes de entrar no ar, tá, mas é um negócio mais sério, assim, mas... Tu já viu que de sério não tem nada aqui, né, ô Alisson? Olha Já- só, Já percebi. a gente tava Não, falando aqui do... o comentário do Cavalinho da Chapecoense, eu tava rindo antes de entrar no ar aqui. Completamente aleatório, né? A gente tá falando do Alisson aqui, cara, porque tem o Alisson, um atleta aqui do Grêmio, né? Que já jogou no Cruzeiro, inclusive, veio aí do Cruzeiro. E o Felipão tava falando que, né, é um jogador tático, não sei o que e tal. E a gente tava fazendo essa brincadeira com o Alisson e o Alisson, né, que é o teu nome, enfim. Sabe é menos por tático o que ele, né? Alisson, Sabe por que o Alisson, atacante aí do Grêmio, veio ao mundo? Pra fazer gol no América. Bah! Esse filho da mãe, quando jogava no Cruzeiro, não tinha um jogo contra o América. Inclusive, tô torcendo pra que ele não jogue Opa! amanhã. Porque não tinha um jogo em que Informação ele não importante. fazia gol na América. Utilidade do Alisson, hein? Vamos colocar o Alisson no time aí pra fazer um golzinho na América, pelo menos. Mas tu sabe qual é que é o problema? Eduardo Andreotti. César, professor e o nosso... Aliás, muito bem-vindo aí, o Alisson. Obrigado pela tua presença aí, tu que nos atendeu tão bem. O problema do Alisson fazer um gol amanhã... É que dele fica no time. Exatamente. Aí que tá. Vai ficar cara essa comanda mais pra frente. Aí que tá. Nós tivemos esse problema aqui com o Ribamar. Ribamar nunca entrava e quando entrava eu rezava pra ele não fazer gol. Mas aí ele fez e aí virou titular. Agora machucou. Ele fez contra o Inter, né? Fez e, cara, já entrando aí no assunto do América, Bora. como que o América encara o Grêmio aí, por incrível que pareça, eu tô brincando, mas a ausência do Ribamar, a gente vive uma fase aqui tão ruim de ataque, o ataque do América é tão inoperante, que a ausência do Ribamar, sim, tá fazendo falta. O Ribamar machucou e a gente não consegue ter nenhum centroavante, pelo menos com as características dele, para incomodar ali os zagueiros, jogar mais lá dentro. E agora chegou aí um reforço para o América, que é o Krigor, chegou essa semana, já está regularizado. E a nossa situação em termos de ataque, ela é tão ruim que eu não duvido dele ser escalado como titular contra o Grêmio, não. Vem cá, mas o Krigor largou da... Exalta samba. Não tenho culpa, César, o Alisson me diz uma coisa. Entendeu uma coisa que eu não entendi, porque o América vinha bem, né? Foi vice da Série B, né? A Chape faz gol no finalzinho. Ah, isso, no né? último minuto, Isso, gol da né? Chape de Por causa de pênalti, um Mas gol do enfim, Anselmo Ramon. perdeu o título ali no Anselmo último Ramon. lance. Nome de ator de novela Vai mexicana. pro Campeonato Mineiro e tem 2 empates com o Super Galo e tal. Ainda teve um lance polêmico, né? E eu gostei do América, hein? que Eu vi aquilo lá. Foi um erro bem grande. E daí, do nada, começa a se desmantelar e sai o Lisca. O que aconteceu nesse meio termo aí de final do Campeonato Brasileiro até a demissão do Lisca aí, que acarretou nessa troca e nessa queda enorme que está tendo o América? Pois é, e esse é talvez o problema crônico em termos de planejamento do América, Edu, porque o América chegou num patamar agora em que ele é grande demais para a Série B, então normalmente o América sobe com facilidade na Série B, ano passado foi prova disso, mas quando chega na Série A é um nível de competição que o América ainda não consegue se encontrar. Então sempre acontece isso, a gente sobe com muita facilidade, mas costuma cair também com muita facilidade. E o planejamento para esse ano também foi muito ruim.
A América teve ano passado aquela fase brilhante na Copa do Brasil, né? Chegando na semifinal, por muito pouco não tirou o Palmeiras e foi para a final. E aí, depois daquilo, a gente ainda teve um final de Copa de Série B bom, chegando na última rodada aí, disputando com a Chapecoense. O Campeonato Mineiro já não começou tão bem, e aí o América se perdeu nos reforços. Hoje o América tem 15 contratações para esse ano, e uma ou duas conseguem pegar titularidade de vez em quando, mas a maioria, jogadores do banco, jogadores que já não fazem nem parte mais dos planos do treinador. E aí o Lisca também se perdeu muito por aquilo que ele normalmente se perde, que é pela boca, né? O Lisca aqui no América, ele teve talvez sua melhor fase recente como treinador, e ele também se aproveitou de uma herança muito boa, porque ele assumiu o América depois do Felipe Conceição, e o time era ajeitadinho, cara. O time era taticamente muito bem montado. Então o Lisca soube chegar, se aproveitar disso e nadou de braçada. Então ele fez um bom trabalho no América, mas para esse ano ele começou a dar declarações não muito boas, a atirar no próprio elenco de vez em quando nas coletivas, e aí o clima já não fica tão bom. Ele também demorou demais para colocar no banco alguns jogadores que não vinham rendendo, e aí a gente trocou para o Wagner Mancini. Com o Wagner Mancini, um início muito bom. O Wagner Mancini fez aquilo que o Lisca deveria ter feito e não teve coragem de fazer, que foi colocar, por exemplo, o Juninho e Alê, que são dois meio-campistas que não estavam rendendo. O Mancini já chegou colocando no banco, o Alê nunca mais jogou com o Mancini, e ele era titular absoluto com o Lisca e não rendia. Então, o Wagner Mancini, como ele deu esse choque aí no elenco de competição interna, competitividade ali, luta pela posição de titular, o América rendeu muito bem nos primeiros jogos, mas nos últimos 3 o rendimento foi bem ruim. Hoje, se as expectativas aí de vocês com o Grêmio não são boas, do nosso lado aqui também, ninguém tá muito confiante, não. O professor, só um recado, Claro, tá claro. praticamente 500 pessoas aqui com a gente, cara, e eu peço pra galera fortalecer aí no like, porque isso ajuda bastante o nosso trabalho, tá? Eu tô com uma dificuldade aqui, porque tu sabe, né, professor, quando a gente tem convidado, eu não consigo ficar trocando aqui toda hora no nosso OBS aqui, né? Então eu peço pra que a galera fortaleça aí no like, e eu tô vendo aqui com um pouquinho de atraso, um pouquinho de delay aqui, os likes de vocês, tá, gurizada? Mas isso ajuda bastante o nosso trabalho, então dá aquela fortalecida no like aí. E professor, antes já de passar a bola, fica aí de olho nos comentários, se Isso tiver que eu ia alguma coisa dizer. relevante, Perfeito. já taca a ficha. Isso, se alguém quiser colocar alguma coisa no chat também, alguma pergunta específica pro Alisson, pode colocar que eu vou selecionando aqui e vou mandando também. Mas Alisson, primeiramente gostaria de te agradecer por participar aqui conosco, dizer que é realmente muito legal estar conversando contigo. E aí a minha dúvida, tenho muitas dúvidas, na verdade, muitas curiosidades sobre o time do América, sobre algumas peças especificamente. Tenho curiosidade sobre o Lisca, mas eu queria saber especificamente sobre o Ademir, cara. Qual é a avaliação que vocês têm sobre o atacante Ademir? Por quê? Porque me parece que ele é a principal arma do time do América e porque ele foi sondado de leve no time do Grêmio também entre as temporadas. Mas foi uma sondagem que eu acho que não foi muito adiante e tudo mais. Mas eu queria entender um pouquinho mais sobre como é que vocês veem esse jogador especificamente. Aliás, eram os 3 melhores do América que estavam para sair no início do ano, né? E acabou saindo o Messias, aí era o Exatamente. Ademir e o outro que eu não me lembro. Zé Ricardo. Zé Ricardo. Bom, Zé volante, que Ricardo. segue bom no volante. elenco. Né? Isso aí, eram os 3 Isso. grandes nomes do América. Né? Perfeito. Eu queria saber sobre especificamente, mas podemos falar sobre esses nomes também, o próprio Zé Ricardo e tudo mais, mas eu tenho muita curiosidade sobre o Ademir, cara. Sim, para vocês terem uma ideia como que a coisa muda de uma temporada para outra, agora a gente não tem mais o Messias, o Zé Ricardo agora tá na reserva com o Wagner Mancini, e o Ademir não vem jogando, mas aí por questão de contusão. O Ademir voltou a treinar nessa semana, pode ser a surpresa contra o Grêmio, e eu espero que seja, talvez ali esteja uma das poucas esperanças nossas para que esse ataque passe a funcionar, sabe? Porque hoje tá terrível. Sobre o Ademir, o que acontece? O Ademir veio para o América já tem uns 3 anos, e ele atuou antes num clube aqui do interior que chama Patrocinense, que é um clube pequeno do interior, para vocês terem uma ideia. Então, mas ele jogou muito numa partida entre Patrocinense e América. E o América tem essa mania, não sei se o Grêmio tem, se o jogador jogar bem contra o América contrata. Às vezes foi a Agora única menos. partida boa.
Teve uma época que Às o Grêmio vezes foi foi a atrás única. do Paulo Ramos e do Pedro Júnior. Por causa de tinha uma partida do Vila Do Nova. Vila Nova, exatamente. Pois é. Então, às vezes, é a única partida boa que o cara fez na vida. Mas se ele der sorte dessa partida ser contra o América, ele tá contratado. Acho que ali no vestiário os caras já vão lá e contratam. Então a gente já se deu muito mal com essa história, mas o Ademir é um exemplo bom. Que o América contratou, só que a trajetória do Ademir no América, ela é muito irregular. Porque no primeiro ano, ele mostrou serviço, ele é um jogador muito rápido, ele é muito habilidoso, mas ele toma, na minha visão, decisões muito ruins. Na hora de finalizar, na hora de fazer o último passe, ele costuma se embananar. E aí ele teve uma primeira temporada ok, na segunda temporada ele foi muito mal, teve momentos aqui no América em que o Ademir nem no banco de reservas frequentava. E na última temporada, ele teve uma temporada mágica. E eu tenho muito receio com jogadores assim, que não tem regularidade, sabe? Então, pode ser um processo de amadurecimento, né? Pode ser que ele está chegando na maturidade do seu futebol, mas eu ainda vejo ele como um cara muito irregular. Tanto que nesse ano, ele teve agora esse problema de contusão, ele teve também um problema ali, se ia sair, se não ia, teve uma proposta formal do Palmeiras, interesse de vários outros clubes, teve um episódio até que o Ademir estava concentrado e se recusou a ir para o jogo na Copa do Brasil, para não jogar pela Copa do Brasil e ainda poder jogar por outro time, né? Então teve esse episódio de indisciplina, e aí o clima dele com a torcida não é nada bom por causa disso, ele se recusou a entrar em campo. Então, esse está sendo um ano muito conturbado. A temporada passada foi realmente mágica, mas você falou aí, professor, sobre os três. Ao fim da temporada passada, realmente o América teve muitas sondagens e algumas propostas pelos três. Se eu sou dirigente, por exemplo, de um time do patamar do Grêmio, o Ademir dos três seria o último que eu iria. Para mim, o Messias é um jogador muito mais preparado para ser útil em um time da relevância do Grêmio. O Zé Ricardo também é um jogador mais preparado. E o Ademir é um risco maior, porque ele é muito irregular. Como é importante a gente ter essa visão do cara que conhece mais ali. E também, professor, né? até me surpreendeu, cara, quando ele falou da questão do Zé Ricardo, porque, óbvio, a gente vê o América mais distante, né, o Alisson? E da final do Mineiro, por exemplo, que eu acompanhei alguns jogos do América e tal, o Zé Ricardo, ele sempre me pareceu ser um bom jogador, cara. E aí me surpreendeu essa questão de ele não estar mais sendo titular, né? Mas ele tá no banco por cagada do Mancini. Isso aí não é porque ele tá mal, não. O que o Mancini fez? É bruxismo? O time com o Lisca tava realmente assim. O Lisca, deve estar acontecendo isso com o Grêmio. O Grêmio chegou agora, o Filipão, com certeza ele teve que fazer mudanças, porque a coisa não estava funcionando. Quando chega um treinador novo, normalmente é porque, se o anterior foi demitido, é porque a coisa não estava funcionando. Mudanças precisam acontecer. E o Wagner Mancini, o que ele fez? Ele mudou tudo que não estava funcionando, mas mudou também tudo que estava funcionando. Ele mudou quase que o time inteiro. E nessa aí o Zé Ricardo também foi para o banco, mas na minha visão é questão de tempo. O Zé Ricardo tem futebol para ser titular desse time com toda certeza. Dos volantes aí do Campeonato Brasileiro, o Zé Ricardo é um bom volante. E o Martinelli, que eu sempre lembro do Fluminense, que eu falo pro Edu. Já é a terceira vez que eu falo pro Edu e sempre vou lembrar desse nome porque me pareceu ser um grande jogador também. Eu gostaria, antes de passar a bola pro Edu de novo pra conversar contigo, Alisson, eu voltar duas casinhas ali, porque quando tu falaste do Lisca, aqui o Lisca ele é sempre cogitado, né? O Renato balançava, a casinha do Renato balançava um pouquinho. Ó o Lisca. Vamos no Lisca, traz o Lisca. E agora que o Renato, então, caiu e depois com a queda do Thiago Nunes, a galera é o Lisca. Vamos no Lisca. O Lisca é bom, o Lisca é doido, o Lisca... Sabe? E aí tu ter esse teu relato agora e nos trazer isso de que o Lisca, a gente pode dizer assim, aí tu me confirma, o Lisca, ele apenas... continuou um bom trabalho que já vinha sendo feito. Ele não foi um cara, assim, determinante pro América jogar muita bola, né? Bem, até pelo contrário, a questão de gestão do Lisca, pelo que me pareceu no teu relato ali, a questão de gestão do Lisca, as falas dele, a entrevista, a questão de gestão do grupo, deixou muito a desejar, não?
Não, eu nem acho que ele não é que ele só deu sequência. Ele herdou um time que era muito bem armado pelo Felipe Conceição. E o América, talvez amanhã vocês vão ter oportunidade de ver isso. O América é um time limitado tecnicamente, mas que taticamente é muito aplicado. Os jogadores do América, eles sabem ler bem a partida, sabe? Uhum. Então, isso vem desde lá do Felipe Conceição. E o Lisca herdou isso e soube potencializar, principalmente nos jogos de mata-mata, na Copa do Brasil. E foi ali onde o América realmente chamou a atenção, né? Pelo futebol do Lisca, e o Lisca acabou tendo aí muita relevância, participou de um tanto de programa nacional e tal. Mas não é que eu não diminuo o trabalho dele, mas é preciso relatar que ele herdou um time muito bem montado, tanto que mudança tática ele não fez nenhuma. Ele, Lisca, assumia em várias entrevistas, ele dava os créditos ao Felipe Conceição pela montagem daquele time, e aí quando... E o Lisca deu, o up que ele deu na América foi mais na questão emocional, sabe? Porque ele realmente bota fogo no time. Ele fez os caras terem muita vontade de enfrentar grandes equipes, principalmente na Copa do Brasil, e aí a gente eliminou o Inter, o Corinthians, chegamos muito perto de eliminar o Palmeiras, muito por essa questão motivacional do Lisca. Ele inflamou tanto o time quanto torcida naquele momento. Só que a impressão que me dá é que tem um prazo de validade, sabe? Essa história de treinador mais motivacional, Joel Santana, assim, isso funciona às vezes para livrar de um rebaixamento, às vezes na reta final de um campeonato, mas isso temporada após temporada, aí que a gente vai vendo quem tem garrafa velha para vender, e aí na hora da montagem do elenco para esse ano, Lisca fez escolhas muito ruins, sugeriu nomes para o América muito ruins, e aí a torcida do Ceará já tinha nos alertado isso, que ele costuma contratar jogadores que já jogaram com ele, que tem um vínculo de amizade muito forte. Aqui no América, por exemplo, ele trouxe o Alan Ruschel, que ele é padrinho de casamento do Alan Ruschel. O Alan Ruschel não estava bem na Chapecoense, veio para o Cruzeiro, não conseguia jogar no Cruzeiro, e agora está no América por indicação do Lisca. Esse foi um dos exemplos só. Então, na hora da montagem do elenco, na hora de enfrentar um nível bem diferente, que é o nível de Série A, eu achei que foi demais para ele. Perfeito, então, Alisson, tá explicado. É que o apresentador aqui também deu para perceber, né? Não é lá muito fã do Lisca. Mas o Edu Andreotti. Vem, meu bruxo. Ele tem uma identificação muito forte com o Inter, não? Mesmo assim, o Grêmio ainda fala nele? A torcida sempre ele gosta, treinou né? o Internacional na época do rebaixamento e ele treinava também a Sub-20 do Internacional, só que ele, Lisca, declarou em algumas oportunidades que gostaria muito de treinar o Grêmio. Então, acho que muito por causa disso, e daí por ele ser uma figura meio folclórica, alguns torcedores gostariam de ver ele, mas eu tenho um sentimento parecido com esse teu, assim, da questão do prazo de validade, sabe? Sim. Uns 4 pé atrás, mais ou menos. Vai, Edu. Cara, a gente tá vendo aqui o provável América de amanhã e há algumas dúvidas pelo esse time que a gente tá vendo na lateral, na zaga, no ataque também. Ele falou que o Ademir pode estar voltando e talvez ele entre no lugar do Carlos Alberto, isso? E o que tu acha que vem de time de amanhã do América? Qual é que é o teu sentimento de escalação para amanhã? Edu, o América tá com muitas contusões e nessa semana muitos jogadores voltando, sabe? Então, o grande problema é acertar quem que vai pro jogo. Porque, por exemplo, o Marlon, que é lateral esquerdo, ele voltou aos treinamentos também. E acho que o que dá para garantir é que o América vai no 3-5-2. O Wagner Mancini mudou o esquema para o 3-5-2. E por mais que o América tenha perdido as 2 últimas partidas, eu acho que isso deu uma segurança um pouco maior para a defesa. O Ricardo Silva é o zagueiro que está fazendo a sobra e ele tem jogado muito bem nessa função. Então deu uma segurança um pouco maior e eu acho que o Wagner Mancini vai repetir isso. E com esse sistema de 3 zagueiros, o grande problema é que o América tem 2 laterais muito lentos, que é o Alan Ruschel pela esquerda e o Eduardo pela direita. E o Marlon não. O Marlon é um lateral mais rápido, um lateral que apoia melhor, que sabe
tabelar ali com quem tá fazendo a ponta. Então, se ele tiver condições físicas, eu espero que ele jogue. Por mais que o Wagner Mancini não tenha tanta confiança assim se ele vai realmente botar o Ruschel no banco. Lá na frente é que o negócio é mais complicado, porque o América hoje vive uma fase em que o Wagner Mancini tenta acertar a defesa, mas o grande problema é o ataque. O América, nos últimos jogos, não é nem que não consegue fazer gol, não está conseguindo criar, não está conseguindo desenvolver seu jogo ofensivo porque não tem peças. Quando eu falei que o Ribamar está fazendo falta, é sério, porque quem entra no lugar do Ribamar não consegue fazer o que o Ribamar faz, que já não é muita coisa. Então, se acontecer o retorno do Ademir, para mim ele é titular absoluto, e acho que o Wagner Mancini, esse sim, o Wagner Mancini, se ele tiver condição, ele vai colocar, porque o Ademir tem a cara desse jogo, porque ele é um jogador mais de contra-ataque. Eu acredito que o América vai mais fechado, vai dar a bola para o Grêmio, bola no Ademir para ver o que ele consegue. E esse Krigor também tem que ver como foi o desempenho dele nos treinamentos. O Wagner Mancini não tem muito receio. Teve um jogador que chegou há pouco tempo, que é o Fabrício Daniel, que pode ser que jogue também amanhã, e ele chegou num dia, 2 dias depois ele estava jogando. Então o Wagner Mancini não tem muito esse receio de jogador recém-contratado, não. Se eu tivesse que apostar, eu acho que pode ser que Ademir e Krigor entrem aí como titular. O América, eu tava vendo aqui, o Alisson, nas últimas 3 rodadas do Campeonato Brasileiro, teve uma derrota pro Fortaleza, né, uma goleada, né, depois também teve uma derrota no Clássico contra o Atlético Mineiro, e essa última derrota, que pra mim surpreendeu até, né, uma derrota em casa pro Sport Recife também por 1-0. É o pior momento do América no ano agora, Alisson? É o pior momento... em termos de resultado, eu aqui na torcida do América, eu sou visto como um otimista demais, sabe? Porque eu tento sempre acreditar. Em termos de futebol, eu acho que a gente já viveu a pior fase. No final ali do Lisca, para mim o desempenho era pior. Mas agora o desempenho, principalmente defensivo, melhorou um pouco. Por mais que essa goleada aí contra o Fortaleza, mas foi fora da curva, não foi algo específico. No geral, o América tem se portado razoavelmente bem defensivamente. E pro ataque, cara, a gente vive uma fase que o América depende muito dos jogadores que estão machucados, que eles voltem, e que os que estão chegando agora, a América contratou o Berrio, né, há 2 semanas. Então, as nossas fichas estão mais nesses caras que estão chegando, porque os que jogaram até aqui já provaram que não tem muita coisa para oferecer. E então é meio que uma entre-safra. A gente precisa ver o que a gente vai conseguir somar de pontos nesse meio tempo até que esses jogadores contratados consigam desempenhar bem. E muito da nossa expectativa está no Berrio. Para que vocês tenham noção não sei se desespero é a palavra nesse ataque do América, porque o Berrio não joga uma partida oficial há mais de 1 ano. Nossa. E é a nossa expectativa. Fininho ele chegou, já tá treinando, parece que não tem nenhuma contusão, mas ele só pode jogar a partir de 1º de agosto, por causa da janela internacional. E ele hoje é uma grande esperança nossa para melhorar tecnicamente esse ataque. Agora tu falou do Berrio, eu nem lembrava mais do talento Berrio, ele tem, cara. né? É jogador do né, Flamengo, né? Ele vence pela velocidade. Tudo Exatamente. mais, né? Ô, professor, olha só, 2h07, vamos encaminhando o final do nosso papo aqui com o nosso querido Alisson, produtor de conteúdo lá do América Mineiro, do canal Soldeca. Então tá, eu queria só fazer uma última pergunta que não sei exatamente se tu tem a resposta, cara, mas é que assim, o Grêmio tem um jogador que foi bem utilizado na temporada passada, que ainda pertence ao Grêmio, e ele era utilizado como um coringa, assim. Se não tinha atacante, botava ele, se não tinha meia, botava ele também, daí nessa temporada ele foi negociado lá, foi por empréstimo por Fortaleza, não foi utilizado no Fortaleza e não voltou pro Grêmio, foi repassado para o América. E eu queria saber a tua opinião sobre esse jogador especificamente, que é o Isaac, o meia, se ele já conseguiu... eu não sei nem se ele jogou já com a camisa do América, mas eu queria saber o que tu tem de visão sobre o Isaac. Não, essa pergunta aí, na verdade, é a única pergunta que eu anotei para fazer para vocês. Aí você tá querendo me fazer ela? Não. Ah, boa. É o seguinte, porque na verdade o Isaac chegou, mas ele ainda não jogou.
Acredito que ele esteja em condições agora, mas só que contra o Grêmio ele não pode jogar por força contratual. Então eu queria saber de vocês, o que nós podemos esperar do Isaac? Pois é que eu te faço essa pergunta justamente por ele ainda ser pertencente ao Grêmio, né? Então depois que terminar ele vai retornar pro Grêmio. Eu queria ver como é que estaria ele rendendo com as camisas dos outros times, como é que ele estaria jogando. Mas já pra te dar uma resposta, cara, eu acho que o Isaac é um bom jogador, mas nada mais do que isso. Né? Pelo menos essa é a minha opinião, tanto que ele é utilizado, no Grêmio ele foi utilizado como centroavante quando faltava centroavante, utilizado como meia quando faltava meia, e era um jogador que cumpria bem a função, mas não dava pra esperar nada de mágico dele, nada de super criativo, uma super jogada dele, não. Ele vai ocupar o espaço que é destinado pra ele e vai dar o passe certo, vai dar continuidade pra jogada. E não esperava mais do que isso. Não sei se os meus companheiros de bancada também têm alguma resposta a mais pra dar sobre o Isaac, né? Edu? Cara, o Isaac ano passado foi bem, algumas oportunidades, Campeonato Gaúcho e tal. É um jogador que busca afirmação ainda, não tem como dar uma cravar se é bom, se é ruim. Mas ele é aquele volante com chegada na... aquele meio com chegada na frente, né? Ele é forte e tal, tem um bom passe, tem um chute fora da área. É um cara que é interessante, cara. É um jogador que eu acho interessante. Claro, tem muito a mostrar ainda. Não tem como tu ter uma ideia definida sobre o futebol dele, mas eu sempre achei um jogador interessante. Às vezes que entrou no Grêmio, entrou bem. Fez bem, me lembro jogando lá contra o Sport Recife. Isso. O Grêmio pegou uma série bem complicada no ano passado e a bomba acabou caindo na mão dele e ele fez a dele bem direitinho. Pra quem gosta disso, fez gol em Grenal, né? Fez gol em Grenal também, muito importante. Pra gente o América tem uma tradição aí de recuperar esse tipo de jogador, sabe? Jogador jovem que teve uma passagem boa, mas depois teve uma queda, costuma vir no América e com uma pressão menor e tal, costuma render bem. Tomara que isso aconteça, porque aí vai ser importante pro América, para essa permanência na Série A, e pro Grêmio, né? Que aí volta com um jogador mais valorizado. Perfeito. Grande o Alisson, produtor de conteúdo aí do canal Soldeca. Gostei do visual do teu canal, viu, Alisson? Bem bacana, bem bonito. Como é que a galera faz pra te achar aí no YouTube, rede social? Faça o teu jabá aí, meu querido. É isso aí, galera do Grêmio pode chegar lá. Lá a gente fala sobre a América, mas também vou fazer meu pós-jogo lá, depois de assistir aí da Rádio Pachola. Pode colar lá no Soldeca, youtube.com/Soldeca, podem chegar lá. Eu queria falar um negócio sobre a camisa do Grêmio. Eu sou muito apaixonado com camisa de futebol e a camisa do América. Vocês podem falar o que quiserem do América, mas se falar que a camisa do América é feia, aí a gente vai comprar uma briga, porque não é. A camisa do América é maravilhosa. Mas o que eu tava falando pra ti antes, Edu? Antes da gente entrar ao vivo, eu falei, cara, como é bonita a camisa do América, porque eu gosto muito da combinação verde e preto muito também. Bonita, acho bonito, cara. A desse ano não tá tão bonita, tanto que essa aqui é a do ano passado. A desse ano conseguiram a proeza de fazer uma camisa não tão bonita. Mas a do Grêmio também é uma camisa lindíssima. Então vai ser um jogo de duas camisas aí muito bonitas do futebol brasileiro. Não, depois... E eu agradeço Depois do Grêmio, a camisa do América é uma das mais bonitas, né? A camisa do Grêmio não tem o que fazer, né, o Alisson? Tá outro patamar, como diria o jogador aquele. Mas, assim, da América é muito bonita, realmente. Eu diria que depois da do América, a do Grêmio é uma das mais bonitas. Cada um na sua, né, o Alisson? Cada um na sua. Mas vai lá, Mas é isso aí. Eu agradeço demais por participar aqui com vocês. Estão todos convidados também a conferir lá o conteúdo do canal Soldeca e que seja um bom jogo e que os nossos dois times aí se livrem dessa má fase, né? Perfeito. Obrigado, Alisson. Grande abraço, meu querido. Quando quiser, conta sempre com a gente também aí pro teu canal ou pra uma volta aqui também a gente pode combinar. Quem sabe aí no próximo jogo, né, Grêmio e América, a gente pode combinar um retorno aqui pra falar um pouco mais dessa relação aí Grêmio e América, tá? Valeu, meu querido. Valeu. Forte abraço. Valeu. Tamo junto. Grande o Alisson, deixa eu colocar aqui ó, de novo a nossa trilha e baixar um pouquinho por aqui. Grande papo, né, professor? O nosso querido muito Alisson, produtor muito do canal simpático, Soldeca. inclusive, muito simpático, gostei muito dele. Só não desejo sorte pro time amanhã. Não, muito boa sorte pro América. Depois tudo certo, mas... Exatamente. Mas amanhã mas não ele dá, né? muito gente fina e boa sorte pro canal dele. Mineiro até se for cururu, parece ser gente boa, né? Do jeito verdade, que os caras falam.
Uai. Uma coisa que não dá, né? Mas sabe uma coisa que não ia dar certo, ô César? O quê? É mineiro bandido. Não tem como, o cara vai te assaltar. Ai, moço, dá seu relógio, por favor. Não tem como. O cara dá um abraço, o cara dá um relógio e abraço. Não, pega aqui, meu seu querido. brincalhão. Moço. Não, mineiro é muito gente boa. Um tiro, moço. Não dá, cara, não dá. Não dá pra ser bandido e mineiro ao mesmo tempo. Fica complicado. César, só queria deixar o registro aqui. Fala, meu. Que o Elton Matiello, nosso membro, tinha perguntado assim, ó, pergunta pra ele qual dos nossos encostados levaria pra América. Aí eu deixei passar essa aí, cara, porque eu realmente não... gurizada, realmente... O papo tava muito bom, mas a gente tinha que tocar porque tem outras coisas pra gente falar. Meu, é que assim, ó, inclusive a gente tem que fazer o nosso bolão agora. Quem é que é encostado no Grêmio? Todos os times. A gente tem 42. Qual dos encostados tu é querendo? Já ia pegar o Douglas Costa. A gente tem 44, 42 estão encostados. Não, brincadeira. Brincadeira, gurizada. É sexta-feira, olha só. 2 horas e 14 minutos, meu querido Andrade. 500 pessoas aqui conosco. E, meu, cara, eu não podia trocar de tela o tempo todo, né, cara? Apenas 215 likes, gurizada. Pô, vamos lá, meu. Ajuda a gente no like, porque isso é bastante importante pro nosso trabalho, tá, gurizada? E com certeza aí a gente vai ter a presença do Alisson em outra oportunidade pra gente poder trocar mais uma ideia aí de Grêmio América. Espero aí que os dois times estejam muito melhores aí na tabela do Campeonato Brasileiro. O Edu Andriotti, saiu a lista de relacionados, né? Que inclusive já está na tela. A lista de relacionados. E eu vou falar pra gurizada aqui quem são os relacionados do Grêmio para esse confronto contra o América amanhã, tá? Adriel, Alisson, Pinares, Cortez, Darlan, Diego Souza, Diogo Barbosa, Douglas Costa, Fernando Henrique, Chapecó, Guedes, Jean-Pierre, Léo Chu, Léo Pereira, Lucas Silva, Sarará. Opa! Sarará voltou com o nome Sarará. Parabéns, Sarará. Sensacional. Paulo Miranda, Rafinha, Ricardinho, Rodrigues, Juan, Wanderson e Victor Bobsin. Com essa lista de relacionados, meu querido Edu Andriotti, como tu formataria aí esse provável Grêmio? Cara, estão falando aí todos os jornalistas em 3-5-2, né? Opa! Ainda que tenhamos a falta de Jeromel e Kahneman, né? Parece que pelo menos é o que tem se noticiado aí, né? O pessoal que... E mesmo assim, iria num 3-5-2. Diz que a ideia é ir com 3-5-2, mesmo não tendo Jeromel. E, cara, o que é bem estranho, sabe por quê? Deixa eu só conferir aqui. Cara, eu duvido que vai de 3-5-2. Porque tu não vai ter zagueiro reserva. Pois é, né, cara? Se machuca um zagueiro no meio do jogo, faz o quê? Um abraço, né? Porque não tem muito... Muda o esquema no meio do jogo por causa da... Não tem, né? Vai ter que botar um volante. O Grêmio tem aqui, cara, deixa eu ver. Não tem zagueiro reserva. Não tem zagueiro reserva. Verdade, porque não tá Paulo Miranda, nem o Emanuel, nem o Heitor. Tá o Paulo Miranda, o Rodrigues e o Juan, tá os três. E olha, a zaga que vamos combinar, bom, né? O que tá se falando é... Chapecó, Wanderson, né, os três zagueiros, Léo Rodrigues, o Miranda e o Juan. Na esquerda o Guilherme Guedes. Guilherme Guedes jogaria na esquerda. Guilherme Guedes, parece que... Enfim... Vai. Fernando Henrique, Bob, sim, Jean-Pierre, Douglas Costa, o Barbas. E aliás, Douglas Costa é no banco, né? Pelo que falaram ali, vai jogar o Alisson, o Diego Souza e na esquerda o do gol perdido lá, como esqueci o nome dele. Léo Pereira. Parece que é isso, cara. Olha, não sei, cara, sinceramente. Time ainda com muitas dúvidas, né? Diz os caras aí que vai rolar, né? Isso aí, mas vamos ver. Eu acho meio temerário isso de botar 3 zagueiros e tal. Diz que até foi quase o jeito, improvável, né? Que foi o jeito que o Filipão treinou na quinta-feira, né? Porque geralmente o treino da quinta é o treino forte, né? No caso, quando o jogo é sábado, né? Que é o treino pré-jogo geralmente é mais um solta-perna, papapá, não força. Agora o da antivéspera do jogo, que é o treino full. E reza a lenda que o Filipão treinou nesse 3-5-2 aí. Vamos ver o que vai acontecer. Perfeito. Olha só, 2 horas mais 17 minutos. Tô
trocando de tela aqui pra vocês, rapaziada, com a tabela do Campeonato Brasileiro, pra falar de bolão e pra falar dessa 13ª rodada do campeonato. Sim. Desculpa eu te interromper, não desculpa, cara. O quê? É que eu achei muito pertinente a enquete feita pelo Edu. Eu queria só discutir sobre ela 2 minutinhos. Então vamos fazer o seguinte. Voltei pra tela inicial aqui. Bom, tá aí, tá na mão a enquete, professor. Tu que manda. Não, nunca. Tu que manda, chefe. Vai. O cara Nunca. tirando, né? Olha só, a enquete é a seguinte, professor. Torcedor, quando o Grêmio sai do Z4, quando o Grêmio sai do grupo dos 4 piores times da competição, e aí 2 opções, próximas rodadas, e aí entende-se próximas rodadas, as rodadas mais na sequência agora, né, 2, 3 rodadas, ou apenas lá no retorno, na segunda parte do Campeonato Brasileiro. 56,9% das pessoas que votaram na nossa enquete no Twitter, professor, acreditam que já nas próximas rodadas o Grêmio se vê livre dessa situação. Te peço perdão por ter me metido assim, cara, mas é porque eu achei muito, muito pertinente essa enquete de hoje. Só fazer o registro ali, o Luiz Serafim colocou R$5 superchat. Opa. E colocou um time com Fernando Henrique Bobsin, Paulo Miranda, Léo Chu, Léo Pereira, Diego Souza. Olha, é difícil sonhar com qualquer coisa. Tá, comentário do Luiz Serafim. Mas, Luiz, eu vou te dar a barbada. Até é bom que assim a gente nem sonha. É melhor assim. Pra que sonhar? Sonhar pra não que precisa. sonhar? Luiz, pra que sonhar? Vamos pelos 45. Não, bota assim que a gente já se acostuma. É justamente por isso, assim, né? Que é tão pertinente essa nossa enquete. Porque, assim, começamos primeiro reparando que não tem uma opção de não sai do Z4. Essa opção não existe. O Grêmio tem um elenco, uma folha de 14 milhões de reais, tem o superávit, tem elenco. Mas o elenco é ruim. Eu sei que tem carências. Mas o time do Grêmio não é pior do que tantos outros que estão por aí. Só que não tá demonstrando isso em campo e eu sei. Eu só não consigo conceber não vai sair do Z4. Isso vai acabar acontecendo. Professor, só pra te fazer um parênteses em cima desse gancho do não ter o não sair do Z4... Foi muito mais coração do que razão. Eu sei, exatamente porque isso, né? Bom. Por causa do desempenho em campo. Por causa do desempenho em campo. Mas é por isso que daí eu coloco isso. Que é muito difícil de conceber que não vá sair do Z4. Vai sair. E isso é muito o torcedor falando, mas é muito também perceber que nós temos time para isso. Só que várias coisas tem que mudar dentro de campo, porque não vai jogar só na camisa, não vai jogar só nessa questão histórica. Tem que fazer valer isso em campo. E aí, entre próximas rodadas e retorno, eu vou votar no retorno. Por quê? Porque o Filipão recém chegou. E a gente só sairia do Z4 agora se a gente emendasse várias vitórias, com vários resultados sendo positivos e tudo mais. Então aqui fica mais um pedido na questão de paciência pra nós, porque eu sei, eu tô numa agonia, sabe? Eu me sinto sufocado por estar no Z4. Só que ao mesmo tempo, eu vou ter essa paciência pra entender que não vai acontecer nas próximas 3 rodadas. Vai acontecer no retorno. Perfeito. Mas vai acontecer. Vamos pegando o César, pegando desse gancho do assunto aí, vamos passar pra rapaziada os próximos jogos do Grêmio, então. Perfeito. Só vou registrar aqui, tá? Que a nossa enquete também está na nossa comunidade do YouTube, tá, rapaziada? Muito importante. E perfeito. E aí vocês aproveitam sempre para interagir conosco em todas as plataformas, tá? E o Próximas Rodadas também tá levando com 57% dos 1.100 votos até aqui computados na enquete feita brilhantemente mais uma vez por Edu Andreotti. Vai, Edu, próximos jogos do Grêmio. Lembrando que vai ler todos os quantos? É que não são muitos, não, Grêmio. Tu disse só pra terminar o primeiro turno. Perfeito. É 2 tapas, né? Vamos lá, eu acho que aqui não tá computado, não estão computados ainda, não tá deixa eu ver aqui na agendinha, que não tem ainda os jogos ainda tem do Flamengo. Não, do Flamengo vai ser depois do Grêmio e Ceará. Grêmio e Ceará já é retorno, então a gente fecha o primeiro turno com 2 jogos a menos, né, cara? O jogo contra o Cuiabá e o jogo contra o Flamengo ficarão para a virada do turno, tá? Então vamos lá, então o Grêmio tem o América Mineiro. Eu não vou contar os da Copa do Brasil, obviamente, tá? Perfeito. América Mineiro, daí sábado 31, Bragantino fora.
8/8, Chapecoense Arena. 15/8, São Paulo. 22/8, Bahia. 29/8, Corinthians. E fecha no dia 5/9 contra o Atlético Mineiro lá em Minas. Então a gente tem América Mineiro em casa, Bragantino fora, Chape em casa, São Paulo fora, Bahia em casa, Corinthians em casa e Galo fora. Isso significa que se o Grêmio tiver na rabeira lá no final do campeonato, a gente vai pegar Atlético Mineiro, Corinthians, São Paulo, Bahia, São Paulo. Não, cara, tem que se livrar disso o Olha, mais rápido Deus possível. Olha, Mais respondendo a rápido enquete, possível. eu acho que a gente vai sair da zona do rebaixamento lá pela 34ª rodada. se sair na 37ª, tá show. Tá, Só não olha, pode ficar na só tem 38ª. Olha, Só tem que sair. e eu vou te dizer uma coisa. É desesperadora a situação. Desesperadora a situação. Por isso que eu queria falar de Libertadores, que eu me divirto mais. Ah, Você olha o certamente. Campeonato Brasileiro e amanhã é um jogo importantíssimo. Eu não sei não, amanhã se não ganhar, olha... Sei lá. É. Vamos lá, gurizada, olha só. Obrigado, professor, por ter feito esse lembrete aí também, puxar a nossa enquete, o nosso Fala Povo Azul. Tá feito o registro. Volto para a tela aqui, portanto, com a nossa tabela do Campeonato Brasileiro para lembrar da última rodada e fazer a correção do nosso bolão. Perfeito? Ô, professor, eu vou pedir a tua ajuda, tá? Tá, claro. Primeiro anota para mim o placar atual, tá? César tá com 58 pontos até agora, nosso bolão aqui das rodadas do Campeonato Brasileiro. Lembrando que a gente brincou aqui de um packzinho de serve entre nós aqui, mas a gente gosta de brincar nos programas aqui com vocês também, tá, gurizada? Por isso, esses minutinhos finais aqui do programa, a gente vai fazer correção de bolão e palpites pra essa próxima rodada, tá? Tu, professor, está em segundo com 50 pontos, o Edu caiu pra terceiro com 49. Anotado aí, professor? Bom, vamos então para a 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Rodada que começou no Morumbi com a derrota do São Paulo, 1-0 para a equipe do Fortaleza. O professor palpitou em 1-1 nesse jogo, o Edu também 1-1 e eu coloquei 1-0 pro São Paulo, então ninguém fez ponto, tá? Aí conforme... O Edu repetiu meus palpites. É que a gente fez sem falar dos teus. É. A gente fez sem falar dos teus, tá? Legal. Exatamente. Legal. E aí, o professor, conforme vai pintando os pontos, tu, por Tu favor... me avisa que eu vou marcando aqui. Já Bem, coloca na aí, verdade, beleza? não era nem pra fazer ponto nenhum, né? Não tava aí. Vê a hora. Mas eu bem verdade. me lembro, teve um amigo meu que não estava também e mandou toda a folhinha antes. Toda a folhinha antes. Se E não a tem gente, assim, ó, prova, se não e tem a gente, prova. eu tenho. E a gente, Bah, o cara guardou, o cara computou, né? e a gente Ah, o cara puxa colocou, do bolso. Tá cara, aqui, a gente colocou na frente e disse, não, a preferência é pro Edu, né, cara? Mas não, eu tinha deixa, testado não, médico. Deixa o Edu, Eu tinha não, por testado favor. médico. Não, coitadinho do Edu, cara. Ô, meu, Vamos olha dar só, na preferência segunda pro cara. na 12ª rodada do campeonato, no segundo jogo, tivemos no Castelão 1-0 do Ceará sobre o Atlético Paranaense. O professor palpitou 2-0 para o Atlético do Paraná. O Edu 1-0 para o Atlético e eu 1-1. Então ninguém fez ponto também nesse jogo. Bem. Estamos muito bem nessa rodada. Eu Na- quero falar do Grêmio, hein? No terceiro... No terceiro jogo, tivemos o 2-1 do Atlético Mineiro. O professor colocou 1-0 para o Atlético Mineiro, então fez um ponto. Computa aí, professor. E deixa eu ver aqui, ó. Eduardo Andriotti, 1-1. E eu, 1-0 para o Corinthians. Então eu e Edu não marcamos ponto. Aí Grêmio e Fluminense, 1-0 para a equipe do Grêmio. O professor palpitou 1-0 para a equipe do Grêmio. Coloca aí 3 pontos. Eduardo Andriotti palpitou 1-0 para a equipe do Grêmio. Computa aí 3 pontos também. E eu coloquei... Isso aí vai pro STJD. STJD. E eu coloquei 2-0 pro Grêmio, então vai Mas era, um pontinho. Era a minha vez de falar primeiro. Esse jogo. É verdade. Pior que é. Mas Aí na Arena Condá, aí eu fiquei ruim. olha só, a gente tem que fazer porque senão não vai fechar o horário, gurizada. Na Arena Condá tivemos Chapecoense 2, Cuiabá 3. O professor colocou 2-1 pra Chape, o Edu 1-0 pra Chape e eu 0-0, ninguém fez ponto. No Antônio Ascioli, Palmeiras 3-0 na equipe do Atlético Goianiense. O professor colocou 3-0 para a equipe do Palmeiras, 3 pontos. mas Professor olha. Mandiná, hein? Professor Mandiná nessa aí. O Edu Andriotti 2-1 pro Palmeiras e eu 2-0, então 1 ponto pra mim, 1 ponto pro Edu aí, marca aí, professor. No Pituaçu,
Eu preciso confessar. Oi. Eu preciso confessar, eu sou uma fraude. É uma fraude. Porque quem botou esse 3-0 foi minha noiva Camila. Ó, então uma... Ah, mas aí cancela, né? Ela que me deu a barbada. Não ela é que me deu a esporte em barbada. equipe. Ela me deu a barbada. O cara faz em Ela casa e com ajuda. Olha só. Não, ela tá merecendo. A mina é doutora, pô. A mina é doutora, ela tá merecendo. Pô, mas um motivo que não pode participar. Tá acima de nós, não dá? Tá acima de nós. Olha só, o surpreendente 5-0 da equipe do Flamengo sobre o Bahia no Pituaçu. O professor colocou 2-1 pro Flamengo, marca aí um ponto, professor. E marca também um ponto pro Edu e um ponto pra mim, porque o Edu colocou 3-1 pro Fla e eu coloquei 1-0 pro Flamengo, tá? Deixa eu ver aqui. O Flamengo fez 5-0 no Bahia sem treinar, né? Que tem treinador que não dá treino. Exatamente. O jogo que aconteceu no Beira-Rio a gente pula, porque ninguém fez ponto, também não interessa. No Nabia Bichedi foram 2-2, Bragantino e Santos. O professor, cara, o professor quase acertou isso aqui, cara. Não. Lembra que na hora eu falei, nossa, como é que o professor meteu 3-2? Botou 3-2 Bragantino, cara. Quase que ele me acerta esse troço aqui. 3-2 Bragantino. O Edu Andriotti 2-1 pro Bragantino. Eu coloquei 1-1. Marca um ponto pra mim aí, professor. Eu tava acertando até os 49. É, verdade. E aí, cara, o último jogo da rodada da 12ª no Independência, 1-0 pra equipe do Sport. O professor colocou 2-1 pra América. E eu e o Edu colocamos o empate, o Edu 0-0 e eu 1-1, ninguém fez ponto aí também. Beleza? Atualiza aí o placar, o professor. O César Weiler fez 4 pontos, então agora está com 62. Perfeito. O professor fez 8 pontos, agora está com 58. Meu Deus. E o Edu fez 5 pontos, agora está com 54. Meu Deus do céu, o professor tá se aproximando. Está com 62 César, 58 professor, 54 Edu. Perfeito. 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, então, senhoras e senhores, vamos para os nossos palpites. No sabadão, primeiro jogo é o nosso, das 5 horas da tarde, Arena do Grêmio e América, Edu Andriotti. 1-0. 1-0, goleada e tudo certo. Profe? Eu acredito no 1-1. 1-1, eu vou de 2-0 para a equipe do Grêmio. O professor quer acabar com a minha folga. 2-0 pro Grêmio. Vai lá, sábado no Allianz Parque, às 7 horas da noite, teremos Palmeiras e Fluminense, professor. Palmeiras e Fluminense, o Palmeiras vai vencer por 2-0. 2-0 era o meu palpite, ô sem vergonha. 2-1 então, bota aí. 2-1 pra equipe do Palmeiras. Edu? 1-0. 1-0 para Palmeiras. Não. 3-0 Palmeiras. 3-0 Palmeiras? É que eu me lembrei que teve o feeling. O Fluminense joga agora no meio de semana, né? Foi adiado agora essa semana, né? Joga deve agora provavelmente. Fluminense e Cerro. Então deve ser um reservão. Provável. 3-0 Palmeiras. 3-0 Palmeiras. Perfeito. Crise no Fluminense. No Mineirão, domingo às 11 horas da manhã, Edu Andriotti, teremos Atlético Mineiro versus Bahia. 2-0 Atlético Mineiro. 2-0. Professor. Peraí, 2-0 Atlético Mineiro, tu botou? Isso. Tá, eu coloco então 4-0. 4-0 para o Atlético Mineiro. Eu boto aí 3-0. 2-0 tá barbado. 3-0 Atlético Mineiro. O Bahia Mineiro. vai ganhar, certamente. Vai ser 1-1. Vai dar uma... Não, o Bahia vai ganhar. Vai dar um crimizaço. Tá a cara do crime, Vai domingo de manhã, 1-1. Verdade. 1-1, certo. Cara, domingo no Castelão, o meu querido... Professor, agora contigo, né? Fortaleza e Bragantino às 4 horas da tarde. Vai ser 2-1 pro Bragantino. 2-1 pro Bragantino. Eu vou de 1-0 Braga. 1-0 Braga, professor. Edu Andriotti? 2-1 Fortaleza. 2-1 Fortaleza, Edu contra. No Maracanã, às 4 horas da tarde do domingo, teremos Flamengo contra o São Paulo. Que grande jogo, hein? São Paulo... Um time que ajeitou, São Paulo tá aí, tá pra fazer frente e o Flamengo vai fazer 3-0 no Maracanã. 3-0 no Maracanã, o Flamengo do Renato, hein, o Edu Andriotti? 5-0 Flamengo! Sério? Sério, Renato neles. 5-0 Flamengo, tá certo. Professor? Eu vou colocar 2-1. 2-1 para... O Flamengo. O Flamengo, perfeito. Vila Belmiro, às 6h15 da tarde, noite, teremos Santos e Atlético Goianiense, Edu Andriotti. 1-1. 1-1, Santos e Atlético Goianiense. O professor? Vou botar 2-1 pro Santos. 2-1 pro Santos. Eu vou de 1-0 pro Santos.
1x0 pro Santos. Na Arena da Baixada, teremos às 6h15 da tarde e noite, Atlético Paranaense Esporte Clube, professor. Pois é, Atlético Paranaense e Esporte Clube, acredito que será 1-1. 1x1, tá certo. Eu vou de 2x0 para a equipe do Atlético Paranaense. 4x0. 4x0 para o Atlético Paranaense, eu presumo, né? Tranquilo. Eu presumo. Tranquilo dizer. Na Ilha do Retiro, às 8h30 da noite, teremos Sport contra o Ceará. Senhora. Agora é quem? Deixa eu ver. Pá, o Edu. É tu. É eu? É. Sport contra o Ceará. Nossa senhora. Meu Deus do céu. Vamos de 1x0 pro Sport. 1x0 pro Sport. Vai, Edu. Eu vou de... vai ser ruim o resultado pra nós, vai dar 2x1 Sport. 2x1 Sport. Profe? Eu vou de 0x0. 0x0. No Alfredo Jaconi, jogo já na segunda-feira, às 6 horas da tarde, Edu Andriotti. Jogo dos alviverdes aí. Juventude e Chapecoense. 1x0 Juventude. 1x0 Juventude, profe. Eu tô achando que vai ser 1x1. Bota aí 2x0 Juventude, tranquilaço. Tranquilaço, 2x0 Juventude, tá? E aí, pra fechar a rodada, meu querido professor, teremos na Arena Pantanal, segunda-feira também, às 8 horas da noite, Cuiabá versus Corinthians. 1x0 Corinthians. 1x0 Corinthians, gol de quem? Gol de Lua. Gol de... É sempre assim, né? Cara, Cuiabá e Corinthians, vai ser um jogo feioso. 0x0. 0x0. E aí, ô Edu? 1x1. 1x1. Beleza. Fechamos, então, a rodada do campeonato. Eu saio aqui do Z4, porque o Z4 não tá interessando neste momento na tabela do Campeonato Brasileiro. E o líder é Palmeiras com 28 pontos. Segundo é Atlético Mineiro com 25. Fortaleza e Bragantino tem 24, ocupam a terceira e a quarta posição, respectivamente. E pra fechar o G6, temos Atlético Paranaense com 20 e Flamengo com 18 pontos. Essa é a tabela do Campeonato Brasileiro e, claro, o resumo aí da 13ª rodada do Campeonato Nacional. 2h34, Edu Andriotti. Saiu material teu hoje já, né, meu? Saiu falando sobre a bela noite de ontem. Sério? Sim. Eu não vi ainda. Sim. Muito bom. Tu contou como é que tu viu o jogo e tal? Aham. Eu não vi, juro pra ti que eu não vi. Mas é isso aí, muito exatamente. Bom. Então provavelmente é um vídeo de alegria. Material. É um vídeo de alegria. Não falo de tristezas hoje. Feito, meu. Tu tá amanhã na jornada? Não, amanhã não tá, eu tô amanhã bêbado. folguinha? Amanhã Folguinha eu do tô pai. bêbado. Folguinha do pai, beleza. Nessa hora estou bêbado. Então tá, até segunda, tá? Um abraço. Beijo pra ti. Tchau, professor. Saiu o gol do dia e daqui a pouco saiu o vídeo também, né? Exatamente, 4 horas da tarde será meu vídeo de opinião e saiu o gol do dia meio-dia e amanhã tem jornada Grêmio e América. Jogo às 5 horas, espero que seja um dia feliz para nós gremistas. Perfeito, grande professor, até amanhã, porque estarei ao teu lado na jornada de amanhã, Grêmio e América Mineiro na Arena, jogo que começa às 5 da tarde. Pode ser. Cada um na jogo romance. que começa às 5 da tarde, a partir das 13h30 já tem o pré-jogo rolando da Rádio Pachola. Beleza, gurizada? Amanhã, como eu disse, tem jornada. Logo mais à noite tem Papo Pachola das 8 às 9 da noite. Aqui o Redação volta na segunda-feira, 1h30